E falando sobre esse assunto, quem já está aqui com a gente é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção aqui de Presidente Prudente, o doutor Rodrigo Arteiro, convidado para a gente para ter esse debate, para ampliar um pouco essa discussão, que é bastante ampla, e inclusive a gente vai contar com a participação do telespectador, né, Carla? Exatamente. Já tem gente participando, a Cleide de Pirapozinho, o Luiz de Presidente Prudente já estão falando sobre os casos que eles estão enfrentando. A gente sabe que esses problemas com o não cumprimento de determinações da justiça se repetem, né, em várias situações, se repetem aí na sua casa. A gente está convidando você, telespectador, para participar desse bate-papo. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp do SPTV, é o 981 15 9305. Vamos começar a nossa conversa, então, com o presidente da OAB aqui em Prudente, Rodrigo Lemos Arteiro, e a gente começa então falando desse tipo de situação. Pode ser um problema relacionado à saúde, à educação, dinheiro, trabalho, questões em que a justiça determina que seja cumprido no papel, mas isso não sai do papel, a pessoa não pode. A gente vive numa democracia e a pessoa não pode fazer justiça com as próprias mãos. Ela acredita que a justiça vai resolver e que isso vai ser atendido. Dá uma sensação, uma frustração diante disso? Sem dúvida. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Sem dúvida, nós, a partir de 1988, com a Constituição Cidadã, tivemos o monopólio do Poder Judiciário na concretização de direitos fundamentais. E isso, necessariamente, impõe o dever do próprio poder público de cumprir as ordens judiciais. Existe um sistema judiciário que se impõe perante o próprio poder público. Quando o judiciário declara e afirma um direito, o poder público tem o dever de cumprir. No entanto, nós vivemos hoje uma crise de inefetividade na concretização desses direitos. Não só perante o poder público, mas perante particulares, empresas, em vários setores onde a decisão judicial ela é emanada. Porque existem barreiras econômicas, barreiras físicas, barreiras de toda natureza e modalidade que impedem o cumprimento dessas decisões. O judiciário declara o direito, e quando essa decisão ela é executada, o poder público não tem orçamento, ou não tem serviços públicos adequados, ou não tem pessoas adaptadas e adequadas para cumprir essa determinação judicial. Portanto, o direito ele é declarado, mas ele não se concretiza na vida do cidadão. E essa é uma crise que se instala na medida em que o Poder Judiciário ele não pode solucionar a crise econômica. A pessoa vai no Poder Judiciário e o Poder Judiciário não vai gerar recursos públicos para o Poder Público arcar com direitos. Concretizar direitos custa caro. O Estado tem que tributar, tem que arrecadar recursos para depois repassar e concretizar direitos. Só que nós vivemos uma crise fiscal hoje no país. E ela se represa e se alastra por todas as entidades, por todos os órgãos, por todos os municípios. Agora, em caso de saúde, e a gente está falando aí do drama das famílias, e é até preocupante, porque a gente se imagina no papel de um pai e de uma mãe vendo o filho convulsionar, o filho ali numa situação em que o medicamento poderia mudar muito a vida dessa criança, e infelizmente essa negativa do Estado, mesmo com a ordem judicial, o que a gente fica preocupado pelo que pode acontecer, porque um pai desesperado pode também tomar medidas desesperadas, e é o que uma situação de não resposta da Justiça ou do Estado pode gerar. Como é que se vê essa crise e como buscar uma solução para isso? Sem dúvida, Murilo. A Justiça ela é um monopólio do próprio poder público para evitar soluções de barbárie, absurdos. Então, o próprio Poder Judiciário, quando ele dá uma decisão, ele dá uma resposta civilizada para os problemas. E quando essa resposta civilizada ela não acontece na prática, a situação de desespero pode vir à tona e as pessoas começam a agir com as próprias mãos dentro daquilo que se chama no direito de autotutela, muitas vezes, mas a autotutela é arriscada, porque não há limites, não há forma de se barrar a atuação de uma pessoa que vai tentar tomar toda e qualquer providência para tentar agir em legítima defesa de um direito à vida, no caso. Então, é uma situação grave, que gera um caos. Nós estamos vivendo uma crise hoje no país que está levando a esses absurdos, a essa desordem, a esse desgoverno que a gente vive hoje. Exatamente. Tem um caso aqui interessante que eu queria falar, uma pergunta da Maria Alencar de Adamantina. Ela mandou agora a pergunta para o WhatsApp do SPTV. Ela disse assim: nesse caso, determinações judiciais para medicamentos que são urgentes, não pode esperar, a saúde não pode esperar. Se essa determinação não for cumprida, a família ela pode pedir uma indenização? Sim, existem vários desdobramentos do descumprimento de uma ordem judicial. A autoridade competente pode responder por crime de desobediência à ordem judicial. O próprio Poder Judiciário, quando se vê diante de uma crise de autoridade na sua decisão, pode impor uma multa diária, ampliando ainda mais o impacto financeiro do descumprimento dessa decisão, mas como a gente está dentro de uma crise financeira, me parece que esse não é o caminho também. Enfim, o direito penal tenta solucionar com o crime de desobediência, mas também muitas vezes essa questão não é solucionada. O fato é que, em última análise, acaba havendo a possibilidade de indenização, porque o descumprimento da ordem judicial gera danos
dano e é um ato ilícito. Toda a ordem judicial, quando descumprida, na verdade, há uma propagação da ilegalidade. E a crise, me parece, que é dentro do próprio sistema judiciário, não é só da justiça. É uma crise de todos os órgãos que atuam dentro da estrutura judiciária e que se deparam com essa frustração. O próprio Ministério Público, o próprio advogado, quando também vai ao judiciário, consegue a afirmação de um direito, e esse direito não se concretiza em tempo hábil, de forma efetiva, a crise se instala. E para a gente encerrar essa conversa já, eu queria falar de um caso aqui da Nilceia, de Presidente Prudente, que mostra o quanto esse problema da lentidão da justiça, ou depois que a justiça determina, a lentidão no cumprimento dessa determinação, acaba terminando de uma forma, nesse caso feliz, mas pode acabar com a morte de uma pessoa, né? Ou com o endividamento de uma família. A Nilceia, ela está falando assim que o filho dela também dependia de um medicamento que era fornecido através de uma determinação da justiça. Por sorte, graças a Deus, o filho dela foi curado. Ele não precisa mais disso. Só que em muitos casos não é a cura que se consegue, né? E aí que deixa a gente preocupado, que deixa você que está assistindo o SPTV preocupado agora, vendo o problema da sua família e a determinação da justiça não ser atendida, né? Sem dúvida. Essa questão, ela se espraia também dentro da própria ineficiência do poder público. Quando se fala hoje que o poder judiciário está atabalhoado de processos, tem milhões e milhões de processos. Isso se deve também à deficiência do próprio poder público de não cumprir o seu dever de ofício, de resguardar direitos. O poder público não resguarda direitos, a pessoa tem que ir no judiciário. O judiciário determina o direito, o poder público continua não cumprindo a determinação, portanto, o sistema entra em colapso. Só para a gente terminar, doutor, a gente teve uma situação em que o Ministério Público do Trabalho conseguiu direcionar uma multa que foi aplicada a uma empresa aqui em Presidente Prudente para uma campanha, em vez de pagar em dinheiro, que se pagasse em forma de uma campanha de conscientização. Sim. Existem causas em que pode ser feito isso, em vez de uma pessoa que foi multada pagar em dinheiro, direcionar essa multa para a compra de medicamentos, por exemplo, o judiciário pode fazer isso? Sem dúvida, isso é uma forma de dar uma resposta para a sociedade, de dar um direcionamento adequado. Representaria também uma forma de gestão adequada de uma punição para fins de resguardar e restaurar direitos fundamentais. Me parece perfeitamente legítimo e seria uma forma de dar uma resposta efetiva para a sociedade, para as pessoas que estão necessitando de amparo jurídico. E olha só, para encerrar, mais um caso de uma resposta feliz, um resultado feliz aqui. O Agnaldo de Prudente, da Vila Charlotte, ele fala que a mãe dele precisava de um medicamento para o controle do diabetes, lutou por esse medicamento na justiça, demorou para vir esse medicamento cerca de 4 meses, só que aí ele conseguiu novamente esse medicamento, ele chegou em 3 dias e a mãe dele está se tratando agora. Então, isso daí mostra que as pessoas não devem desistir. Apesar dessa situação difícil, do não cumprimento da determinação judicial, não desista. E a gente tem mais uma resposta sobre o caso da Júlia, a menininha, que sofre com convulsões aqui em Prudente, que a gente mostrou no comecinho dessa edição. A Secretaria Estadual de Saúde mandou uma nota agora pra gente, explicando a situação da Júlia, que precisa do canabidiol para controlar as crises de convulsão, como a gente mostrou agora há pouco. O Estado informou que recebeu só em setembro toda a documentação necessária para dar continuidade ao processo e disse que a compra do medicamento já está em andamento. A Secretaria de Saúde acrescentou que o remédio é importante e, por isso, é preciso cumprir burocracias federais para viabilizar a compra com a autorização de importação junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, e as questões relativas à alfândega e também com a Receita Federal. Mais um caso para o SPTV continuar acompanhando. Infelizmente, é a saúde que não espera, né, Carla? Infelizmente. A Júlia, a gente acabou de mostrar a situação dela. Triste, uma situação tão burocrática, mediante um quadro de saúde tão complicado que é só fazer uma visita para ver como é que está a situação dela. Obrigada, então, pela sua participação, Rodrigo. Eu que agradeço, ficamos sempre à disposição. E a gente agradece também a participação do telespectador, a Nilza de Prudente, o Adriano Tadashi de Prudente, o Agnaldo de Prudente, muita gente participando por meio do WhatsApp. O telespectador está atento a tudo que está acontecendo.